Será que não foi? Acho que não. Tá ao vivo, agora tá. Pera aí, rapidinho. Oi, gente! Tá todo mundo ouvindo a gente? Será que tá todo mundo ouvindo? Só dá um oi se tá todo mundo ouvindo. Queria tirar esse negócio daqui, mano, pra gente saber se tá todo mundo aí. Pra gente não tá... Só pra gente começar, pra gente iniciar. E aí a gente vai acompanhando aqui pelo chat. Queria tirar esse negócio daqui. Sim, né? Acho que sim. Mas eu acredito que agora sim. Oi, gente, tudo bom? Dá uma olhadinha no... Ó, tá mostrando aqui já. Tá, né? Mas deixa eu deixar chegar o pessoal, mais gente. Tá, então vamos aguardar um pouquinho. O pessoal tá chegando, tá entrando. Vamos ver quem tá entrando. Vamos aguardar só um pouquinho. Legal, tá. Quem que tá lá já? Vamos ver quem tá entrando aqui. Quem for entrando vai dando um oi pra gente. A gente vai conversando com vocês. Maria Célia, Rívia, tá com a gente. Legal. A Rosa tá com a gente. Tá, vamos interagindo. Gente, vou pedir para vocês, por favor, e abrindo em Eclesiastes. Eclesiastes 3. O Nando tá com a gente, que legal. Beijo, Nando, saudades. Beijo na senhora Lucy, muitas saudades. Gabi, Gabriela, que maravilhosa, Gabriela. Pessoal, vamos iniciando. E Rosa, legal. Gente, só para rapidinho, a gente não pretende se estender muito, até porque também o pessoal já tá vindo de uma outra live, né, da novena, com o Lu e a Lu. Muito lindos eles. Eu e a Cris aqui, a gente fica bugada meio. Falou, cara, eles são. É Lu e Lu, né, Cris? É. E a gente ainda vai ter umas aulinhas de violão com eles, porque é top demais, né? Então a gente não pretende se estender muito, tá? Mas a gente queria fazer uma reflexão bem bacana com os jovens, não só com os jovens, na verdade todo mundo é jovem, né? É injusto a gente falar assim, chegar aí só o pessoal menos de 30 aí, menos de 35, não é essa a intenção. Mas a gente quer fazer uma reflexão bem bonita com relação a esses tempos, né? A questão da perseverança, da fé, do tempo, né? Do acreditar em Deus. E a gente vai tentar, é a nossa primeira live, a gente ainda também tá meio patinando nisso, mas a gente queria pedir para todo mundo interagir. Então, se vocês tiverem comentários, quiserem compartilhar alguma coisa também, vai ser super legal, tá bom? Fiquem super à vontade. Algumas pessoas acham que a minha voz e a voz da minha irmã é a mesma, e parece ser mesmo, então, pessoal, espero que não fique muito bugado aí, né, Cris? Isso. Então, se todo mundo puder rapidinho pegar a Bíblia lá, abrir em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Então, Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Vamos lá, de novo. Tá? Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer uma breve apresentação aqui. Eu não sei se todo mundo conhece a gente. Então, bem rapidinho a gente vai se apresentar. Vou deixar minha irmã começar. Ah, não, eu que vou, que vergonha. Vai, Cris, começa você. Bom, eu sou Cristine, eu tenho 30 anos de idade, eu sou professora de educação básica, sou pedagoga e sou cientista da religião. Trabalho com educação básica e também gosto de literatura e gosto de temas ligados basicamente à religião, né?
Eu trabalho com Crisma na paróquia Santo Antônio dos Bancários. Já fui coroinha há bastante tempo, sou ministra da Sagrada Eucaristia e trabalho com os jovens e na paróquia também, né? Assim, com tudo, né? Mas já há algum tempo, desde 2016, basicamente, eu tô ligada ao Crisma e desde 2018 estou na pastoral também dos ministros da Sagrada Eucaristia. E é isso, sou professora. Bom, meu nome é Aline, eu tenho 30 anos também, somos gêmeas. Que tem sempre um que pergunta, vocês são gêmeas? Somos, gente. Agora a gente vai desvendar esse mistério aqui. A Rosa costuma brincar que nós somos em 3 irmãos, né? Eu, a Cris e o Bruno. O Bruno já é casado, já mora na casinha dele, lá com a esposa dele. E a gente começou na igreja desde muito pequenininho e a Rosa costumava brincar, né? Que de nós 3, a única pessoa que ela sabe quem é o Bruno, né? Então, tá desvendado aí o mistério. Nós somos gêmeas, sim. Eu sou mais velha, então ela me respeita por isso, tá? A gente tem uma diferença aí de 3 minutos. Então, eu sou 3 minutos mais velha que ela. Meu nome é Aline. Eu ingressei na paróquia mais ou menos, acredito, acho que com 6 anos de idade, 6, 7 aninhos. Não, a gente ingressou em 99, Aline. Não, mas aí foi na Perseverança, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas a gente... fez catequese familiar, tudo. A gente começou a nossa vida mais assim em pastorais com 9 anos de idade. Nós vamos falar disso um pouquinho já nos primeiros tópicos. A gente foi coroinha, ficamos muitos anos nos coroinhas, na pastoral dos coroinhas. Depois me tornei ministra da Sagrada Eucaristia, extraordinária da Sagrada Eucaristia. Estou mais ou menos já uns 6 anos como ministra e recentemente me formei cerimoniária e atualmente atuo então como cerimoniária e como ministra da Sagrada Liturgia na paróquia. E é isso. Então vamos lá, para a gente iniciar, Eclesiastes 3, todo mundo achou aí? Capítulo 3. Todo mundo achou? Tá? Versículos de 1 a 8. Versículos de 1 a 8. Pode começar então. Bom, eu vou tentar ler o mais devagar possível, tá? Para ficar bem bacana. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento, debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado, tempo para matar e tempo para sarar, tempo para demolir e tempo para construir, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para gemer e tempo para dançar, tempo para tirar pedras e tempo para juntá-las, tempo para dar abraços e tempo para apartar-se, tempo para procurar e tempo para perder, tempo para guardar e tempo para jogar fora, tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para calar e tempo para falar, tempo para amar e tempo para odiar, tempo para a guerra e tempo para a paz. Isso. Bem profundo, né, gente? A gente percebe que existe uma constância na vida e algo que para o jovem, né? Não só quando a gente fala para o jovem, é algo que se inicia na infância e que a gente carrega, né? Ao longo de algo que a gente chama de maturação, né? Eu não sou psicóloga, se o Márcio estiver por aí, ele me ajuda, tá, Márcio? Pelo amor de Deus, Márcio, tá? Manifeste-se! Márcio se manifesta por aí, tá? É assim, quando a gente fala de maturidade, e isso é algo que a gente carrega ali a partir da infância, vai trazendo pela adolescência e levando para a juventude e vida adulta fora, a gente começa a perceber o quanto é difícil o amadurecimento. Por quê? A paciência, a perseverança, o aguardo é algo muito difícil da gente se trabalhar ao longo da vida, né? Quando a gente fala assim, calma, relaxa, espera,
né? É algo difícil. Por quê? Porque exige do ser humano uma constância. Exige, principalmente do jovem, uma espera. E o quanto é difícil a espera, né, pra gente, principalmente pro adolescente, principalmente pro jovem, né? A gente está vivendo, não, quando a gente fala, nós estamos vivendo tempos de muita inconstância, de muita aceleração. Na verdade, sempre vivemos tempos assim, né? O mundo sempre foi acelerado porque a natureza humana, o mundo sempre, as pessoas sempre foram inconstantes, né? Porque faz parte do jovem ser inconstante, né? Faz parte do processo do jovem ser assim. Porém, nós estamos vivendo um momento que a gente está vivendo um processo que a gente levanta, vai para a escola, vai para o trabalho, chega, vai para o curso, vai para a academia e de repente vem uma ordem que para tudo que você está fazendo, porque tem um vírus por aí que fala que você tem que ficar em casa, né? Mas como assim você tem que ficar em casa? E aí, ao mesmo tempo, começam a chover milhares de informações, né? Hoje em dia a gente tem diversos canais, né, tanto na televisão quanto na internet, e aí aquele boom de informação, né? Um fala põe a máscara, outro não precisa de máscara não, o outro fica em casa. Algumas pessoas desesperadamente querendo sair, né? A gente observou muito no começo da quarentena. Sim. O pessoal puxando a orelha dos mais velhos, né? Galera, fica em casa os mais velhos, protege os mais velhos. Aí durou ali a primeira, segunda semana, terceira semana já tá todo mundo na rua de novo, né? Então, essa questão realmente do aguardo é algo que mexe muito com os nossos instintos, né? E o ser humano é engraçado. O ser humano jovem, tá, gente? Que a gente tá realmente tacando o dedo na ferida mesmo. Quanto mais você fala pro jovem, espera, fica quieto aí, é aonde mais ele quer ir. E quando ele tem a oportunidade de fazer isso, ele não quer fazer, né? Eu acho que é um momento realmente da gente parar e pensar nisso. Aonde é que a gente quer chegar com tanta pressa? Será que a gente quer chegar em algum lugar? Ou será que nós vamos chegar em algum lugar? Ou será que nós estamos correndo, correndo e correndo em círculos, né? Enfim, deixa eu deixar minha irmã concluir. Então, e aí assim, esse é o grande desafio, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Jogando uma conversa para que a gente pense, né? Nosso objetivo aqui hoje é que a gente pense e tente raciocinar um pouquinho, né? Trazer um pouco de luz para essa conversa, no sentido da gente tentar trabalhar um pouco isso para a nossa vida, né? O que esse momento traz? Caiu, deu uma pausa. Vocês estão ouvindo a gente? Pra gente parece que deu uma pausa aqui. Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo a gente? Coloca aqui nos comentários, porque pra gente parece que deu uma pausa. Acho que não sei se é bom ficar mexendo aí. Parou mesmo? Deixa eu escrever aqui. Estão ouvindo. Tá. Estão ouvindo? Bom, então o que acontece? Tá, está tudo ok. Então o que acontece? É um momento da gente parar e tentar trabalhar um pouco a gente enquanto ser humano para viver um momento de gestão de crise, né? Para o jovem isso é algo complicado. Por quê? O jovem ele vive uma constância, né? O adolescente, o jovem, ele vive sempre numa constância. Nunca nada vai acontecer. Então vamos só vivendo, né? Vamos só viver, vamos só no rolê. Isso pra gente é algo difícil. Sabe aquela famosa frase assim? A nossa mãe fala assim: filho, leva uma blusa, pode ser que chova. E aí a gente olha lá pra fora. Dá nada não. Não vai dar nada não. Tá aquele dia lindo. E aí quando a gente vai ver, o tempo vai virando, começa aquele friozinho. E aí deu ruim, né?
Então, assim, é sempre muito difícil pra gente ter que fazer esse gerenciamento de crise, né? Acho que é bom não mexer aí não, né? Tá? É bom, senão pode ser que caia. É sempre bom a gente tentar planejar isso. Só que nesse momento é algo que trabalhar sempre o psicológico é importante, trabalhar as nossas ações. Quando a gente pensa numa comunidade como a nossa paróquia, né, que é uma comunidade sempre unida, uma comunidade que sempre está perseverando, né, sempre está buscando a Deus, unida nas comunidades, como é que o jovem pode se inserir nisso e estar sempre unida, né? Isso é algo legal que a gente buscou hoje para trazer para vocês. E aí eu vou trazer, a gente vai procurar trabalhar isso um pouquinho. A nossa comunidade, a gente vai trazer um pouquinho dedo na ferida para a gente trabalhar isso, tá, galera? A nossa comunidade é um pouco carente em relação a jovens. Não que não tenha jovens, mas como que a nossa comunidade pode fazer com que esse jovem seja um pouco mais ativo? Nós temos jovens ativos? Temos. Temos jovens maravilhosos no Crisma, nos coroinhas, cerimoniários, a, a nossa equipe de música é maravilhosa, ministros, pastoral da família, em todos os campos, sabe? Acontece eventos, a gente está vendo sempre jovens ali maravilhosos trabalhando, mas como é que a gente faz para montar, por exemplo, um grupo de jovens, um retiro bem bacana? O que está faltando? Né? E aí é algo para cada um de nós de repente pensar nesse momento para talvez levar para um CPP, conversar, né? Levar isso para as equipes, para o padre, talvez pensar para a gente progredir. Né? Pensar, olha, o que faltou, o que nós já temos de bom, o que a gente ainda pode melhorar, né? Eu acho que isso é um momento para a gente pensar, né? Eu gostaria, eu, Cris, né? Não sei o que vocês pensam, mas eu, Cris, penso que talvez o que poderia melhorar, o que a gente poderia avançar para a gente ver mais jovens aí trabalhando, trazendo mais incentivos, montando mais equipes, sabe, angariando mais equipes para nossa paróquia, né? O que nós já temos, o que ainda falta para gente, né? Uma outra coisa, é muito interessante como nesse momento as equipes estão se fortalecendo para se reunir e fazer lives, para se reunir, né, Aline, para conversar, para fazer novena, para trabalhar as equipes. E eu estava conversando com a Aline e é o seguinte, existe um formato, e aí eu vou pedir para a Aline me ajudar nessa discussão. Existe, pessoal, se eu estiver me aprofundando muito, eu vou até pedir para a Aline me ajudar para a gente ver nos comentários aqui, tá? Se vocês tiverem perguntas, vocês vão fazendo e a gente fala, Cris, para, que eu não tô entendendo o que você tá falando. E aí eu vou parando e a gente vai discutindo, tá? Existe uma dimensão, pessoal, do que é uma vida virtual e uma vida real. A gente está vivendo um momento de pandemia, o que nos obriga a ir de uma vida real, de uma vida de encontros, né, da paróquia, né? Então, eu tô lá, um encontro de crisma todo domingo que a gente se encontra na sala 25, os cerimoniários se encontram para preparar a missa, as missas acontecem, a equipe de liturgia se mobiliza durante a semana. Isso. A equipe de música se encontra para ensaiar, batismo, família e tudo mais. Infelizmente isso não está acontecendo. CPP, eventos, né? A gente já está começando festa junina agora. Infelizmente isso não está acontecendo. Infelizmente mesmo, né? Agora, infelizmente a gente está saindo de uma dimensão do real e nós estamos indo para o virtual. Veja, existe, infelizmente, uma pandemia que está nos forçando a sair de um real e ir para um virtual, tá? Porém, muitas vezes, tá, a gente, né, tem a oportunidade de estar sentado numa mesa, jantando ou estar com a nossa família e a gente pega um celular, por exemplo, e não participa.
né? E a gente prefere estar num celular, prefere estar num WhatsApp, ou seja, a gente está forçando uma situação virtual. Sim. Tá? Então, eu tô me deixando levar de uma família ali real e eu tô indo para uma situação virtual, tá? Isso não pode acontecer. Hoje eu tô vivendo uma pandemia. Essa pandemia, ela me faz pensar, poxa vida, eu poderia estar ali jogando um futebol, eu poderia estar ali numa festa junina, eu poderia estar ali na sala de aula com os meus amigos, eu poderia estar ali no recreio. Eu, por exemplo, eu como professora, gente, como eu sinto falta das crianças gritando no corredor. Eu nunca imaginei que eu ia sentir tanta falta daquela gritaria no corredor, mas eu sinto muita falta disso. Agora, eu quando eu voltar para a escola, eu vou valorizar muito mais isso. Isso faz com que a gente possa pensar, né? Como isso é importante, gente. Como o estar junto é importante. Sim. Olha como isso para nossa comunidade é algo que faz a gente pensar. É algo que faz a gente voltar para cada um para o seu núcleo. O crisma pensar no seu núcleo, cerimoniário pensar no seu núcleo, coroinha, ministro, coroinha, pastoral da família, música, liturgia, e a gente começar a pensar como é que a gente pode se unir ainda mais. Eu estava vendo a live, a novena do Luciano e da Lu, e aí eu tava pensando, gente, nossa, como seria gostosa, né, essa novena lá na paróquia, mesmo com esse friozinho, né, de repente ali um chazinho, não digo um quentão porque não pode, né, eu tô brincando, só pra quebrar o gelo, Lu, só pra quebrar o gelo. Mas imagina ali um chazinho, a gente todo mundo ali, sabe, de repente ali, mais pra frente, daqui 1, 2 semanas, sabe, aquela nossa festa junina, tão Nossa. familiar, sabe, tão gostosa. Sim. Gente, isso é uma coisa tão boa, a Semana Santa, a gente não pode perder isso, gente. Né? Então, assim, essa dimensão do real, nós não podemos perder isso para algo que é o virtual. Exato. E por que eu tô. Já vou dar fala para você porque eu falo muito. E por que eu tô dizendo isso? Porque a nossa sociedade tá deixando de viver o real, jovens, adolescentes e adultos também. Nós estamos deixando de viver o real, o junto, o ficar junto aqui, para ficar no celular. Eu não estou dizendo que é bom, que não é bom, o celular aqui é o bicho papão, é o monstro. Não, não é. É bom o celular, é importante o celular, sabe? É tão bom, é tão importante que, graças a Deus, o celular está fazendo com que os alunos não estão perdendo aula. O celular está fazendo com que muitas empresas estão conseguindo manter delivery. Né? Muita gente está pedindo comida, muitos escritórios estão mantendo seu emprego, muita gente está trabalhando pelo celular. Isso é muito bom. Só que a gente precisa ter um limite, a gente precisa saber qual é o limite das coisas. Isso para o jovem é muito importante, porque senão a gente começa a transferir as coisas. E a gente tem que ter uma razão, a gente tem que ter um raciocínio. Até onde é importante? É um momento que está todo mundo em casa. Quantas coisas, e aí eu vou passar a bola para minha irmã, quantas coisas eu consigo aprender agora nesse momento com a minha família toda em casa? Quantas coisas eu consigo aprender nesse momento estando em casa? Agora que eu tô com a minha mãe, com meu pai, com meu cachorro, com meu papagaio, com a minha irmã em casa, quantas coisas novas eu consigo aprender, né? Eu consigo aprender pelo celular? Consigo. Mas eu tô em casa agora, quantas coisas eu consigo transformar e aprender o novo? Eu vou passar a bola agora para minha irmã e aí depois a gente queria ouvir de vocês também, para a gente conseguir debater um pouquinho mais sobre esse novo agora, esse gerenciamento, esse novo normal agora dessa crise, dessa pandemia, tá bom? Gente, eu vou puxar um pouquinho lá para trás ainda, no comecinho do tema, que é a paciência, e linkar com isso que a minha irmã falou, da gente estar em casa, né? E aí é engraçado porque, assim, o jovem, ele tá muito acostumado a estar com muita gente com muita gente ao todo tempo e também muito sozinho. Sozinho interiormente e sozinho também fisicamente, talvez. E aí é um momento que tá todo mundo em casa. Tem o irmãozinho que é menor que tá em casa, tem o irmão que é mais velho que tá em casa, tem o pai e a mãe que tá em casa, às vezes tem um avô, uma avó, uma tia que mora também tá junto. E aí eu vou puxar lá pro primeiro tema, né, Cris? Que é a paciência, né?
eu vou ser muito sincera aqui, gente. Às vezes dá vontade de enforcar, né? Porque não, a gente não sabe com blá blá blá. Não, dá vontade de enforcar. Dá uma chacoalhadinha, né? Não precisa matar. Só dá uma chacoalhadinha. É difícil, né? A convivência é complicada. A convivência é difícil. É muito difícil. E como as pessoas têm descoberto isso, né, Cris? Como a gente tem descoberto isso? Eu tô no meu momento de trabalho ainda normal, né? Tô saindo para trabalhar, mas a minha irmã tá em casa e a gente tá com a nossa tia-avó aqui em casa, né? A gente recentemente trouxe ela para ficar definitivamente aqui com a gente. E é engraçado isso, porque tem dia que eu tô no trabalho e a minha irmã me liga e fala: Aline, não vai dar não, dessa noite eu não passo. Dessa noite eu não passo. E como é difícil, a gente, pô, a minha tia criou a gente, né? Ela ajudou a minha mãe a ser o que nós somos hoje, né? E só que a gente foi crescendo e a gente ia pra casa dela, curtia as férias, ficava lá, ela cozinhava pra gente, ela comprava as coisas pra gente, e aí os papéis se inverteram. E de repente, tudo aquilo que ela fez por nós, a gente tá fazendo pra ela agora. Então, ela, né, uma idosa com uma idade muito avançada, para vocês terem uma ideia, ela tem 98 anos. Algumas pessoas da paróquia já tiveram aí o privilégio de conhecê-la. Uma mulher muito lúcida, mas com uma idade bastante avançada. Então, obviamente, algumas coisas já começam a falhar, a memória, começa a fazer as coisas um pouquinho mais devagar, tem que ter atenção. Tem dia que ela levanta muito bem, mas tem dia que ela levanta um pouco mais debilitada, um pouco mais cansada. E aí vem essa questão, né? É uma mulher que cuidou da gente a vida inteira, uma pessoa que, meu, tirou dela muitas vezes para não faltar pra gente, e agora chegou a nossa vez de retribuir meio por cento do que ela fez. E aí? A gente aqui com 30 anos, alucinada, porque minha irmã dá aula, sei lá, freneticamente, eu saindo para trabalhar, trabalho no ramo de hotelaria, então trabalho 6 por 1, não tem, né, sábado, domingo, feriado, dia santo, né, trabalho direto. Atualmente, inclusive, tenho ficado no meu trabalho, né, foi um acordo que a empresa fez para que quem pudesse ficar no trabalho, como é um setor hoteleiro, a gente consegue dormir lá, então, para não estar vindo e indo, se expondo. Então, para vocês terem uma ideia, né, amanhã eu volto a trabalhar, fico a semana no trabalho, a minha irmã fica sozinha aqui com ela. Então, às vezes a minha irmã me liga e fala: Aline, tá punk o negócio, né? O bagulho tá louco, né, Cris, né? E quando eu venho pra casa na minha folga, que é uma vez na semana, também a gente meio que inverte, ela descansa um pouquinho para nesse um dia eu dar conta. Então eu tô falando tudo isso por quê? Porque eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Com esse primeiro tema que a gente tá falando aqui. A questão da paciência. A gente precisa ter isso, a gente precisa trabalhar isso. E que oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando para que a gente pratique isso, não com o coleguinha da escola ou com o fulano do trabalho, dentro de casa, com as pessoas que a gente mais ama, com nossos irmãos, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso tio que mora com a gente, com o vizinho, né, com os vizinhos, com o síndico do prédio, né? Que oportunidade maravilhosa, gente. A gente se permitir conhecer uns aos outros, né? Tem coisas que eu, sinceramente, gente, eu dividi a barriga da minha mãe 9 meses com essa criatura aqui. Me chutava, né? Me empurrava, roubava comida, né? Gente, vamos começar a botar os pingos nos is agora, né? A gente não vai se socar agora, só quando terminar a live. Brincadeira, gente. Mas tem coisas assim que eu comecei a reparar na rotina da minha irmã e a minha irmã reparar na minha. E que a gente olhava assim e falou: caramba, meu. Outro dia, fazendo comida mesmo, tipo, sabe? A minha irmã, caramba, Aline, você come isso, você gosta disso? Nossa, Aline, sabe? Nossa, você não gosta de comer isso em determinada comida, que nem aqui em casa é sempre a briga. Vai pedir uma pizza, eu adoro milho. A minha irmã não gosta de milho na pizza, mas gosta na carne. Sabe? São pequenas coisas, né, Cris, que a gente foi descobrindo. Assistir séries junto, por exemplo, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Era geralmente assim, a minha irmã entrava pro quarto dela, eu entrava pro quarto dela, eu também tinha uns horários meio malucos, chegava, e de repente, alguns dias a gente conseguiu sentar e falar assim: ai, Aline, eu quero ver uma comédia. Pô, Cris, eu queria ver um romance. Ah, caraca. Aí uma xinga a outra, beleza, vamos assistir um drama. Aí não vai ver nenhum nem outro, né?
Então é uma questão da gente se conhecer também, se curtir um pouquinho mais, né? Tem algumas pessoas na paróquia que tem irmãos e a gente sempre conversa aqui, né? Tem os filhos do Márcio, por exemplo, o Murilo e o Felipe, que a gente vê assim, os dois se unem pra bagunça, que é um negócio inacreditável, né, Cris? A gente sempre comenta deles. A gente sempre comenta deles, mas eles, assim, pra gente é um exemplo, como eles são unidos, Sim. né? A Cris sempre comenta de dois irmãos também. Tem os meninos do Crisma, do o Crisma. Léo e o Lucas, porque o Daniel me confunde muito. O Daniel é terrível. Eu falo que eu sou discípula do Daniel, gente. Sempre você, Dani, te amo muito. O Daniel me confunde, porque o Daniel troca o nome dos meninos e aí eu também troco. Mas o Lucas e o Léo, eles são tão unidos, os dois meninos, porque eu me espelho neles, porque eu lembro muito deles, eles são adolescentes e eles me lembram muito quando eu e os meus irmãos entramos na paróquia, no Crisma, sabe? A vontade, a perseverança, aquela coisa assim, eu tenho timidez de ler, mas eu vou ler, vai, tudo bem, eu vou ler. E é muito gostoso, assim, a união dos pais deles, a união dos dois, assim. Eu tenho vontade de pegar o Léo e o Lucas e abraçar, assim, eles são muito lindos. A Aninha, gente, todos os climas. O Miguel é muito lindo, o Miguel, gente. Miguel é coroinha na mais? paróquia também, a gente é apaixonada por ele. O Todos Kenzo, eles, a Nicole, Kenzo, gente, mais? todos. A gente começar a citar nomes aqui, daqui a pouco dá ruim que o povo vai começar a falar, e eu, né, Cris? E eu, não, gente, todos vocês são Todo maravilhosos. mundo, assim, pessoal, os jovens da paróquia, a gente tem um orgulho muito grande. Um carinho, assim, imenso, porque todo mundo é muito unido, todo mundo essa questão da paciência, gente, o Juan não tá assistindo agora, eu quero mandar um beijo pra ele, porque assim, o que esse menino teve paciência comigo quando ele também tava me ensinando a questão dos cerimoniários, tudo que eu aprendi, né? Ele que iniciou também essa caminhada comigo. E o Daniel comigo, então, gente. E eu acho que é muito bonito e vem muito a calhar a gente falar isso agora, né? Que é algo muito importante, já pra gente pular pro próximo tema, muito importante e que a gente realmente deve trabalhar e estar atento a isso, né? Ter paciência e procurar conhecer o outro, conhecer a pessoa que está do nosso lado, na nossa casa, né? Convivendo com a gente. Já pulando para o próximo tema, que é a perseverança, eu vou passar a bola para minha irmã e ela vai iniciar contando uma breve história de quando a gente iniciou nossos trabalhos na pastoral com a Rosa, de um grupo que justamente chamava Perseverança. A gente ingressou nesse grupo com 9 anos, aproximadamente 9 anos de idade, e foi onde tudo começou. Eu não lembro agora, se a Rosa lembrar mais ou menos quantas crianças entre jovens e pré-adolescentes a gente tinha na época. Eu lembro que eram muitos. O nome do grupo era Perseverança. E olha só que curioso, né? Através disso, a gente tem isso até hoje. A gente está na paróquia até hoje, já fazem aí 20 anos, né? E foi justamente o que foi trabalhado na nossa vida, a perseverança. A gente persistiu, o caminho não foi fácil. A gente passou por muitos percalços, assim, durante a nossa vida paroquial, nos coroinhas, depois os ministros, não é fácil. O jovem, ele tem uma outra pegada, às vezes a gente chega já querendo mudar o mundo. Quando eu entrei nos ministros foi mais ou menos assim, no começo foi difícil, e a gente perseverou, e o amor só foi aumentando, a ponto da gente, aquilo não bastar e a gente querer se envolver em mais pastorais e fazer mais e mais, e cativar outros jovens, e como é legal, às vezes a gente após a missa, alguém para a gente e fala, meu Deus, eu vi vocês pequenininha, meu Deus, eu vi sua mãe, nossa, sabe? E aí passa a bola pra Cris. Então, a perseverança, eu lembro da Márcia Moura, que sempre chamava a gente de Aline Cristine. Ela chama a gente até hoje, né, cara? A Márcia é a única pessoa que não erra, ela não erra. A Márcia não erra o nosso nome. Na dúvida, Aline Cristine. Aline Cristine. Que mais? A Rosa, a Rose, a Meire. Que mais? Gente, a Ana Dalva, eu queria mandar um beijo pra Ana Dalva, porque ela e o marido dela, o comandante, o Zé, eles são um exemplo, assim, muito...
Eles são um exemplo de casal pra mim, de verdade, Família, de né? família. A família deles é maravilhosa, de verdade. Mas assim, todos os coordenadores, os que estão na paróquia até hoje, os que não estão. Desculpa se a gente tá esquecendo alguém, porque são muitos anos. A mãe dos Dias. A mãe dos Dias, Como a chamava? Beth, a A Beth. Beth Dias. Desculpa se a É, gente tá esquecendo alguém. São muitas pessoas que passaram por é. nós. Existia esse grupo, né? E era muito legal porque muitos dos coroinhas que não estão mais, né, na paróquia foram formados por esse grupo da Perseverança. A Evelise, né, que o Reinaldo é Ministra da ministro, né? Eucaristia, E que mais? A Manira, que a Deus a tenha em Manira. bom lugar, e outros também, né? Outros Nossa, coroinhas, a gente e tal. É, a Rosa e as outras coordenadoras, elas fizeram um trabalho muito bonito. Em primeiro lugar, tô aqui sim puxando o saco da Rosa, desculpa, gente, eu sou muito fã da Rosa. Em primeiro lugar, um trabalho de disciplina. Isso é uma coisa muito importante, gente. É uma coisa que a Rosa, a gente vê que isso existe na paróquia até hoje. É um trabalho que não é só você vestir uma túnica. É algo que a gente percebe que existe até hoje na paróquia. Não é só você tá carregando um Ministério, né? ministério, você carrega um ministério, né? Então, assim, a gente trabalha por Jesus ali, né? A gente vê isso também nos ministros. Eu falo que eu sou uma ministra prolixa. Eu admito, Bezerra, você me desculpa, o Bezerra não tá aí, mas ele faz o trabalho dele, ele cuida de mim, mas a minha irmã também, que é uma boa cerimoniária. Mas assim, existe uma responsabilidade, o padre Jeremias trabalha muito isso com a equipe dele. Existe um trabalho, gente, muito importante dentro da paróquia e o jovem, ele precisa disso. Não é só. E o Daniel, ele fala muito isso pro Crismando. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, assim, você participar de um ministério porque você quer vestir uma túnica, porque você tem que estar ali no altar, aos olhos de Presbitério, né? Deus, no presbitério, né, Aline? Aquilo de uma forma vazia, né, Aline? Aquilo não tem sentido nenhum. Então, existe uma responsabilidade Muito grande. muito grande em você fazer aquilo. Por isso que a minha irmã, ela puxa muito mais do que eu. A minha irmã, eu sinto ela. A minha irmã é muito mais responsável do que eu e ela puxa muito o meu pé. Ela pega muito o meu pé. Vamos, Cris. Olha o horário. Vamos, Cris. Tem que fazer isso aqui. Vamos, Cris. Tem que arrumar assim. Vamos, Cris. E eu acho isso muito bonito, né? A perseverança, voltando, né? A Rosa, ela trabalhou muito isso com os coroinhas, né? Quando ela formou esses coroinhas, ela trabalhou essa equipe. E os coroinhas que ficaram ali durante anos, como foi o nosso caso, acho que a gente ficou 8 anos, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos uns 8 anos, meus irmãos e os outros, né? É, nós ficamos ali durante muitos anos e assim a gente tinha reuniões periódicas, formações, saídas, era uma grande família. E a gente foi coroinha numa época que não tinha WhatsApp, tá? A nossa escala, a Rosa imprimia a nossa escala e a gente colava na geladeira. A gente colava na geladeira a nossa escala. A gente tinha missa dia de semana. É. A gente era de uma época que chegava a missa de segunda-feira, tinha 12, 13 coroinhas numa missa de segunda-feira. Então, assim, aquilo era um amor, era uma dedicação, que era uma coisa que, assim, gente, me arrepia, chega a me arrepiar. A gente estudava, a gente chegava da escola umas 7 horas da noite, a nossa túnica já estava passada, a gente pegava a túnica, ia com a túnica debaixo do braço, assim, chegava, colocava a túnica. O padre João, lembra do padre João Evangelista? Ele marcava a reunião 8 horas da noite. Não sei se a Rosa tá aqui, a Márcia. Você lembra, Márcia? Lembra, Márcia, disso? O padre João marcava reunião 8 horas da noite, gente. Chegava lá 30, 40 coroinhas na reunião do padre, 8 horas da noite. Numa Ia todo quinta-feira, né? mundo. Numa terça, quinta-feira, ia todo mundo. Então, o que, que é isso? Isso é dedicação. Isso é zelo, é amor. Isso é zelo, isso é amor. Não que isso não exista hoje, isso existe. Mas a gente está vivendo num tempo que às vezes
todos esses aparatos tecnológicos que nós temos, às vezes a gente não consegue garantir tudo isso. E a gente foi coroinha num tempo onde não tinha WhatsApp, era no telefone mesmo. E todo mundo comparecia e todo mundo fazia. Então por que nós estamos dizendo isso? Porque eu quero voltar no passado, eu quero voltar em 2002, porque isso era o quê? 2002, né? 2002, 2003. Eu quero voltar a, sei lá, 8, 10 anos atrás. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas o que a gente está querendo dizer com isso? Que é possível. Quando você tem amor por um ministério, quando você tem zelo, quando você tem amor a Jesus Cristo, tudo é possível. Sim. Tudo é possível. O que eu vejo a minha irmã fazer, às vezes eu olho pra minha irmã e falo, meu, são 6 horas da madrugada, Aline. Domingo, 6 horas da manhã, você sabe? Tem dia que a minha irmã chega aqui meia-noite, meia-noite e meia. 6 horas da manhã, ela levanta e vai pra missa. Isso é amor. Ela, Juan, Karina, Daniel, gente, esse homem não dorme. O que eu vejo esse homem fazer, ele com aqueles olhinhos azul dele levanta e. Gente, isso é amor. Todo, né? A Rosa, Rosa, sabe? nossa. O padre Jeremias, a equipe inteira, a equipe de música, enfim, liturgia, todos vocês. É muito bonito. Então é a prova de que é uma mensagem. É uma a prova. palavra perseverança, eu acho que é o que define realmente a nossa paróquia. Isso. E a gente tem muito, muito orgulho, assim, de Sim. pertencer, porque foi graças a, claro, a minha mãe que deixou esse legado, esse amor muito grande, né, a essa religião tão linda, mas também a todas as pessoas da igreja que acompanharam o nosso crescimento. Isso. E em muitos momentos assim não deixaram a gente também cair e foi ajudando, e isso é algo assim que pra gente a gente leva pra vida. Assim. As meninas estão falando aqui, ó, escalas com adesivos, colava do lado de fora da geladeira. Lembra, meninas? Era exatamente isso. Eu tenho muita saudade desse tempo. Eu tenho. E então é isso, gente. A gente queria passar para uma outra parte, para não estender muito, que a gente queria só dar algumas dicas sobre algumas coisas que a gente tem feito, assim, alguns livros, algumas séries que a gente tem assistido, né, que a gente tem feito. E talvez compartilhar também, vocês darem algumas dicas do que vocês têm feito, né? Bom, eu por mim, assim, um pouquinho da minha rotina. Falando das atividades primeiro, então. Tá, vai lá. Pode falar. Bom, as minhas atividades se resumem. Eu dou aula à tarde, né? Só que como eu tenho que trabalhar as atividades, né? Corrigir a atividade, Sim. então eu fico o dia inteiro meio que trabalhando, corrigir a atividade, dar aula e tudo mais. Mas nas horas vagas, E quando eu tô em casa também. e quando a Aline tá em casa e pode me ajudar, eu gosto muito, e aí eu vou confessar pra vocês, por favor, não deem risada. Eu gosto muito de novela, tá? Eu não Sim, curto. somos noveleiras, A gente sim somos noveleiras, tá? É o nosso pecadinho. A gente gosta muito de novela, e aí vai muito de quem gosta, de quem não gosta, mas a gente gosta muito de novela. Mas quando a gente fala de séries, tem. Você quer falar das séries que você. Fala das atividades primeiro que a gente pula pra isso. Deixa eu. Minha irmã perdemos tudo. Que a gente ia falar livro, série e atividade. A gente inverteu, né? Mas beleza. Sobre as atividades que a gente tem procurado fazer, eu e minha irmã, eu não sei se tem muita gente que tem irmão, que pode fazer isso com o irmão, mas quem não tem, se tiver um primo que tiver em casa, ou com os pais mesmo, eu acho que é super válido, né? Gente, a gente começou a fazer umas receitas bem malucas aqui em casa. Uhum. E assim, por incrível que pareça, Deus tá dando super certo, sabe? Porque é engraçado, a gente tá numa rotina e aí parece que é sempre o mesmo, né? É sempre o mesmo. Então, às vezes é uma coisa tão simples, gente. A gente pega um creme de leite, joga em cima de alguma coisa, uma maionese que tá lá na geladeira. Esses dias aí eu vi o meu amigo Nando, ele pegou e falou: colocou uma foto lá que aprendeu a fazer yakisoba. Gente, eu tô maluca pra comer yakisoba desse menino. Ai dele se eu não fizesse yakisoba pra mim. Então, assim, é umas coisas tão simples que a gente entra no piloto automático e, come isso mesmo, já tá pronto. Então, acho que é uma coisa bem legal, quem puder, tiver alguém perto, poder estar junto e fazer. Acho que cozinhar é algo, assim, bem bacana. Comecem por coisas simples mesmo, um bolo, uma receita mais simples, né? Eu acho que tem tudo para dar certo. Outra coisa que eu e a minha irmã também temos feito muito, a gente priorizou as nossas refeições na mesa, né? Por conta do meu trabalho dela, era sempre assim, pega o prato, vai pro quarto, cada um no seu lugar, ou senta na sala mesmo, estamos aqui conversando, mas estamos aqui no jornal. Então é um momento que a gente desliga tudo e senta na mesa. Senta na mesa, né? Coloca as panelas, tudo, e
impressionante, gente. Às vezes a gente se pega assim, 2 horas, sabe? A gente senta pra almoçar meio-dia, quando a gente vê, vai dar 2 horas da tarde. E a gente começa a conversar e conversar. Como isso tem sido bom. Sim. Como tem sido bom. A mesa na casa de uma família tem sido assim cada vez mais ilustrativa, né? A mesa tá ali, mas o que importa mesmo é o sofá, né? Então, gente, se vocês puderem, jovens, de verdade, é um apelo, façam isso. Sentem na mesa com os pais de vocês, com os irmãos de vocês, comam na mesa, sabe? É um momento assim tão lindo, que a gente, desculpa, realmente tem que preservar. A gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, por quanto tempo a gente vai ter essa oportunidade de fazer isso. Então façam agora, não deixem para depois. Sentem na mesa com a família de vocês, com os irmãos de vocês. Joga bingo, joga Uno, joga o que você tiver de jogo aí, é muito gostoso, é muito bom mesmo. Exatamente. Tem essa questão dos jogos também. É muito bom. Gente, hoje em dia, qualquer coisa pode virar um jogo. Até um jogo online mesmo. Até de repente, um stop. Tem várias salas de stop que dá pra você jogar online. Mas todo mundo junto, todo mundo perto, sentado na mesa ou senta no sofá, né? Outro dia mesmo, a minha irmã não gosta muito de música alta, eu já gosto. Mas outro dia a gente pegou um negócio do Fit Dance no YouTube e a gente começou a botar umas músicas aqui em casa e dançar e fazer. Tá tudo errado, tem um monte de coisa quebrada, mas foi super legal também, né? Uma batia na outra e depois as duas deitam no sofá cansada. E quanto tempo fazia que a gente não dava risada e não se divertia assim, né? E aí chama todo mundo, chama pai, chama mãe, chama os primos, chama o irmão mais novo. É uma maneira da gente extravasar e botar um pouquinho pra fora também. Sim. Tem muitos amigos meus que estão estudando em casa. Meu irmão tá estudando e trabalhando em casa. Meu amigo Júlio, que tá na live também. Um beijo pra ele, sou louca por ele, apaixonada por ele. Um cerimoniário que fez o curso junto comigo. E em breve vou ter a oportunidade de levar ele na paróquia para todo mundo conhecer. Um exemplo de vida. Um beijo, Ju, muita saudade. Ele também, a gente tem conversado muito e ele tem falado, né, da dificuldade que ele tá tendo, né, de estudar em casa, porque não é fácil. Muita gente achou que ia ser super supimpa, que ia ser super fácil e não é. Supimpa? Eu tô com essa mania de falar supimpa agora, né, Cris? Meu Deus, que vergonha! 30 anos depois, né, que ia ser super fácil trabalhar, estudar em casa e tal. E meu irmão mesmo, né, Cris? O Bruno tem falado quase todos os dias pra gente, nossa, meninas, como tem sido difícil trabalhar em casa. A minha irmã mesmo. Você precisa de silêncio, você precisa de concentração, você tem um monte de coisa para te distrair. Então, depois que, né, sai dessas atividades que também geram um nível de estresse muito grande, gente, façam isso. É maravilhoso, assim. Super, super indico. Super... Bom, o que eu teria para dizer para crianças e adolescentes? Existem vários clubes do livro interessantes aí pela internet, pelo Instagram, para quem gosta, tá? E para ler junto, assim, de vários tipos de literatura. Eu, particularmente, eu gosto de uma autora... Gente, eu esqueci o nome da autora, gente. A Kate de Camilo. Eu gosto muito da Kate de Camilo. Ela tem vários tipos de obra ficcionais que envolvem animais. Depois vocês jogam no Google, chama Kate de Camilo. Eu vou colocar aqui depois na descrição, nos comentários. Kate de Camilo. Depois vocês jogam. Escrevi. E aí depois vocês procuram. Eu gosto muito de obras de ficção que envolve Grécia, sabe? Que envolve Grécia. O que mais que eu gosto muito? De obras assim, por exemplo, Nárnia, Crônicas. Eu gosto muito desse tipo de obra. Depois, se alguém tiver alguma história assim para compartilhar comigo, nesse tipo de gênero, vocês podem compartilhar, que eu adoro também, tá? Que mais? Para os adultos, você tem alguma coisa para... Esse aqui eu vou finalizar com... Tá. Para os adultos. Bom, eu tenho tenho 3 livros para indicar para vocês, tá? E aí depois, se vocês tiverem para indicar para mim também, vou, por favor, pedir, tá? Primeira, eu não tenho esse livro aqui comigo, mas eu vou indicar para vocês. É fácil, não sei mais ou menos o valor dele, mas tem na Amazon, Livraria Cultura, Google Livros, tem em vários lugares, não é tão caro. Inclusive, na Amazon tá com promoção.
que é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse livro é bárbaro, é muito bom, tá? Eu super recomendo. Deixa eu escrever aqui. Sapiens, Uma Breve História. Que a minha irmã da humanidade, minha secretária, não é muito boa. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Tá aqui. Janusa, que bom. Ai, gente. Janusa, que bom. Olha, Janusa. Olha, eu falei uma besteira no começo sobre... Os meninos, o Murilo. Gente, o Murilo não. e o Fê, mas a gente ama eles de paixão. Eles são Nossa. maravilhosos. Manda um beijo pra eles. Não, eu tava falando do Márcio sobre... É sobre a psicologia, né? Psicologia. Depois, fala pro Márcio assistir depois. Se a gente falou alguma besteira, pede mil perdões pra ele. Sobre maturação, sobre psicologia. Continuando. Bom, esse livro aqui chama Labirintos. Ele é de um autor que... Esse rapaz, ele fez o mestrado comigo, o Moisés Martins. Ele é um reverendo, tá? Ele é maravilhoso, tá? O Moisés. Ele é um reverendo da Igreja Batista. E ele escreveu esse livro, eu tive o privilégio de ler. Ele é um livro ficcional, ele conta várias histórias sobre... Gente, eu tô um pouquinho nervosa, tá? Eu começo a gaguejar. Ele conta alguns relatos sobre pessoas que praticaram coisas não muito boas, né? Então são histórias de pessoas que tiveram práticas maldosas durante a vida, mas foram pessoas que tiveram a oportunidade de se arrepender e fazer o bem, sabe? E praticar o bem enquanto vida. Então foram pessoas que fizeram o mal, mas antes de morrerem conseguiram, né, se arrependerem e deixaram um legado bom. Chama Labirintos. Deixa eu ver aqui o nome da editora. Não sei o nome da editora. Não sei o nome da editora. Mas depois eu vou tirar uma foto e deixo pra vocês. Não tá aqui o nome da editora. Mas chama Labirintos. Moisés Martins. Tá? Esse livro é maravilhoso, assim. Quando eu li, assim, logo na segunda história, assim, sabe quando as lágrimas vêm? Porque são histórias, inclusive, assim, que você começa a ler, você fala, nossa, tal pessoa me lembra tal história, me lembra tal história, me lembra tal história. Então é muito lindo, tá? Eu super recomendo. Esse aqui é um livro de filosofia, tá? Chama O que é o Homem, tá? São reflexões sobre filosofia, existência humana. Então ele vai refletindo sobre natureza humana, vaidade, amor próprio, imaginário, coisas que a gente pensa que é real, imaginário. Então, para quem gosta de filosofia, eu recomendo também O que é o Homem. Deixa eu ver se aparece aqui a editora CRV, tá? O que é o Homem. Eu vou colocar aqui Labirintos e O que é o Homem, tá? Aí eu vou passar a bola para minha irmã. Gente, esses tempos fuçando em algumas coisas minhas, arrumando uma série de coisas no meu armário. A gente tem um pouco mais de tempo, né? Apesar de eu continuar trabalhando normalmente, mas por conta de feriados e tudo mais, veio umas folgas a mais aí. E eu mexendo no meu armário, eu me deparei com este livro. Acho que todo mundo conhece, o Kairos, Padre Marcelo Rossi escreveu. Ele não é um livro muito recente, e eu achei ele esses dias, né, nas minhas coisinhas no meu armário. E eu lembrei, minha mãe uma vez ela foi numa feira de livros, né, num evento católico que acontecia no AMB, e ela comprou esse livro para mim e para os meus irmãos, né? E há um tempo atrás, quando eu trabalhava de manhã, eu sempre ia lendo, procurava ir lendo bastante coisas no metrô, assim, pra não morrer, pra não, pra não cair lá no sono e parar em alguma estação muito distante. E eu lembro que eu li esse livro, né, indo trabalhar, em 2 dias, não dá, assim, ele facilmente você lê ele em 1, 2 horas, mas eu não consegui ler porque tudo de uma vez, porque tinha que parar, descer na estação, fazer baldeação, essas coisas. Mas eu consegui ler ele em muito pouco tempo. Eu não sei se a maioria das pessoas já leram, mas, gente, é um livro lindíssimo. E é um livro que fala que ele tem tudo a ver com o que a gente falou nessa leitura de Eclesiastes 3, capítulo 3, né, aqui no comecinho da live, que fala justamente sobre o tempo, né? Então,
o que é Kairos? Kairos é o tempo de Deus, Cromos é o tempo dos homens e Kairos é justamente o tempo de Deus. Ele tem um outro livro muito bom, que é o Ágape também, que fala sobre o amor de Deus, né? E aqui nesse livro, ele vai falando de várias histórias. São histórias bem rápidas, né? E ele vai dando exemplos justamente sobre a perseverança, sobre a espera, sobre a confiança em Deus, né? O momento que todas essas pessoas que estão aqui, Moisés, Ana, Jó, Jonas, Isaías e muitas histórias que ele conta aqui de pessoas, né, bíblicas que em algum momento tiveram um particular com Deus, tá? E foram desafiados e precisaram realmente ter essa compreensão na fé, né? Acreditar no divino, acreditar no tempo dele e que aquele momento difícil iria passar, né? Então, eu super indico, é um livro lindíssimo, é um livro super rápido de ler, uma leitura muito fácil, e eu acredito que todo mundo vai gostar. Principalmente jovens que pegam aqueles livros muito grandes e falam, ai, que droga, 500 páginas, não sei o que, tal. Então, gente, é uma leitura super rápida, dá pra ler numa tarde facilmente e eu realmente super indico, tá? E é isso. Sobre as séries, né, Cris? Eu fiz um... Ah, você vai indicar duas, né? Fiz uma colinha aqui, gente. Deixa eu ir com o mouse que é mais fácil. A gente tá acabando já. Ah, sobre os filmes, né, Cris? Os filmes e as séries, né? Ah, tá. Tem uma série, todo mundo acha que tem Netflix, conhece, ela é bem famosinha. E eu acho que ela trata de umas questões bem bacanas, assim, nesse âmbito juvenil. Acho que, não sei se todo mundo conhece Black Mirrors. Eu acho uma série bem interessante, porque, primeiramente, você não precisa assistir o primeiro capítulo para poder entender o segundo, e o terceiro depende do segundo, e o quarto depende do terceiro capítulo, então você pode assistir os capítulos aleatoriamente, e tratam de questões bem interessantes, né? Da questão do presente e do futuro, e de como as pessoas, elas viram, no caso, uma espécie de... não sei se eu posso dizer assim, um estereótipo do futuro, né? Elas são avaliadas, elas recebem uma avaliação através de estrelas. É mais ou menos o que a gente já está vivendo hoje, né? Então, elas vivem num momento em que tudo que elas vão fazer, elas dependem de uma nota daquilo. É uma classificação. Uma classificação para aquilo. E coisas muito simples, tipo, a pessoa não pode, por exemplo, se ela quiser alugar um carro, ela precisa ter uma nota X, uma classificação X. Para ela pertencer a um determinado grupo de pessoas, né, querer frequentar determinados lugares, ela precisa ter uma classificação X, um número, um nível de estrelas. E eu acho muito interessante isso. A gente já vive isso e ao mesmo tempo não. A gente está avançando cada vez mais. E acho que isso traz uma reflexão muito bacana para os jovens, né, Cris? Pra gente pensar como é que vai ser o futuro e como que a gente está se avaliando, né? Como é que a gente está se enxergando e como é que a gente está projetando isso no futuro. No futuro, né? De que maneira a gente já está encarando isso, como que isso já está entrando nas nossas vidas e como que isso vai ser no futuro, né? Bom, Friends é interessante, né? Friends eu coloquei aqui porque é uma série muito antiga, tem... É uma série bem longa, na verdade. E é muito válido, principalmente para quem está estudando inglês. Tem vários amigos meus que estão, Juan, o Júlio, o pessoal às vezes manda mensagem, ele dá alguma dica, tal. E é uma das séries, tem várias, mas é uma das séries que ajuda muito, por quê? Por conta dos diálogos, né? A gente começa a estudar inglês e aí começa a vir aquela ânsia para, tá bom, tá, vamos pular aqui do vocabulário, vamos conversar. Para quem já está chegando num nível intermediário, que já está conseguindo compreender uma conversação, pelo menos do nível intermediário para avançado, é uma série bem bacana, ajuda muito mesmo. Quem já está num nível consegue entender um pouquinho mais, coloca a legenda em inglês,
e vai acompanhando. Então você tá no áudio, você também tá vendo como é que você escreve aquela frase, e ajuda muito. E para quem já tá mais no comecinho, coloca a legenda mesmo em português, mas vai treinando muito já o ouvido, né? Então, eu super indico, é uma série muito engraçada. Trata de relacionamentos de amizade, familiares, no trabalho, na faculdade, é muito bacana, assim. Você já viu Dois Papas? Tem também o filme, né, Dois Papas, que ele vai falar... Eu não sei muito contar as coisas sem dar spoiler, né? Mas vai contar um pouquinho da trajetória, né, do Papa Francisco e do Bento XVI e como que foi aquele conclave, né, para decidir a renúncia do Bento e quando o Papa Francisco assume também, ele conta um pouquinho os bastidores de como é que foi isso. E é bem interessante porque a gente fica nos bastidores querendo entender como que isso se dá, como é que é essa votação, como é que é esse diálogo lá dentro. E eles fazem esse documentário mostrando um pouquinho sobre isso, né? Contando também um pouquinho da história dos dois. Os dois atores que fazem o filme são brilhantes. Eu acho que é um filme assim, tem que assistir. Eu não consigo falar muito sem dar spoiler, mas é muito interessante. Gente, eu acho que é isso. Sem muitas delongas, tem muita coisa que a gente poderia falar. Não sei se alguém tem alguma dica também bacana. Se quiser escrever nos comentários. Deixa eu ver. Tá, a gente não vê muitas séries. Quer dizer, a gente vê umas séries, mas não é muito bom falar por aqui. A gente viu algumas séries da Globoplay, mas tem É mais nível. Tem um pouco de violência, assim, não sei se. Mais recentes que a gente assistiu. Mas acho que essas que a gente indicou vem bem a calhar. Acho que dá pra assistir e ajuda bastante. Queria agradecer as pessoas que estão aqui, as nossas coordenadoras. Gente, desculpa mesmo a demora. A gente gostou muito de fazer essa live e agradece muito pela oportunidade da paróquia de abrir esse espaço pra gente fazer. Espero que todo mundo tenha gostado. E vamos aos agradecimentos, né? Obrigada pelas pessoas que estão aqui, a Rívia, a Maria Cecília, deixa eu ver. Rívia, Maria Cecília, o Nando. Beijo pra senhora Lucy. A Márcia. Márcia, beijo. Aline Cristine. Matheus. O Matheus, gente. Um beijo pra ele, pros pais. São lindos. Nossa, o Matheus foi um grande crismando também. Os pais dele também são pessoas muito ativas. Tá vendo? É um grande exemplo de crismando, de família que dá certo e de família unida dentro da paróquia, que faz a pastoral dar certo. Muito obrigada. O Júlio, um grande cerimoniário. Ana beijo, Maria, Júlio, obrigada. Beijo. Erci, obrigada, Erci, obrigada. Rosa, Rosa, muito obrigada por tudo. Nossa grande coordenadora, obrigada. Eterna coordenadora. Um beijo pro Padre Jeremias. Sim. Obrigada pela oportunidade. E a Márcia, o Márcio, a Janusa, a Rosimeire, a Rose. A Rosimeire, a mãe da Sofia, obrigada. A Sofia eu não vi. Cadê a Sofia? Acho que deve estar com o Gabi. Que mais? Quem mais tá por aqui? Janusa, o Márcio. Márcio, eu em psicologia, eu preciso muito de você, Márcio. Beijo, Daniel. Obrigada por tudo mestre, que você obrigado. Que mais tá por aqui? Janusa, agradeci. Que mais? Acho que é isso, gente. Gente, obrigada. Então a gente vai encerrar, tá? Depois deixem nos comentários, espero que vocês tenham gostado. E vão trocando entre vocês também outras séries, outros livros e pra gente também. Tá bom? Tá? Um grande beijo, obrigada mesmo por tudo. E vamos orar, esperar que isso seja um momento realmente que passe logo, que a gente logo possa estar derrubando cera no tapete da igreja, sabe? Na sacristia, o pessoal vendo os coroinha, todo mundo lá correndo nos corredores, não é para correr, mas a gente tá sentindo falta, né? Aquele murmurinho dos ministros. Tempos melhores Tempos melhores, né? Tá bom? Eu acho que a gente encerra então com a oração do Espírito Santo, uma Ave Maria, só pra gente encerrar, tá bom? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo grande. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Um beijo.